O Brasil pressionou e a Venezuela reclamou, mas o regime de Nicolás Maduro segue dificultando a vida da oposição que tenta disputar as eleições presidenciais. A relação entre os dois países ficou estremecida, mas na prática, será que pouca coisa vai mudar? Sobre esse tema, a gente conversa agora com o professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. É um prazer conversar com vocês. Bom, então eu transfiro essa pergunta para o senhor. Muda algo na relação do Brasil com a Venezuela, por mais que o Itamaraty tenha feito essa ponderação e, ao que tudo indica, o próprio presidente Lula referendou esse documento do Itamaraty? Thiago, quem se manifestou na Venezuela foi o Ministério das Relações Exteriores, criticando o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. As palavras foram duras, né? O Ministério brasileiro tinha dito que tinha preocupação com o bloqueio da candidatura, né? O impedimento da candidatura da Corina Yoris, que substituiria a Maria Corina Machado na Venezuela. A Maria Corina, no ano passado, foi eleita como candidata da oposição com mais de 90% dos votos. Alguns falam em 93%, mas ela é impedida de concorrer por 15 anos. É muito questionado esse impedimento da justiça venezuelana. O presidente Lula, há algumas semanas, criticou a Maria Corina Machado, disse que ele não ficou chorando quando foi preso. Ela respondeu também num tom de crítica. Mas o que acontece é que a candidata que ela apresentou, que é uma filósofa de 80 anos, com uma vida ilibada, a Corina Yoris, ela não conseguiu se candidatar. Por problemas técnicos, segundo ela, não havia possibilidade de inserir, de inscrever o nome dela no site da Justiça Eleitoral venezuelana. Ela foi impedida. E aí, na última hora, eles colocaram o Edmundo Gonçalves Urrutia, que já foi embaixador, para concorrer, mas eles pretendem trocar o Edmundo pela Corina Yoris assim que for possível. E entrou também o Manuel Rosales, que é governador de Zulia, que já concorreu contra o Chaves há alguns anos, quando o Chaves ainda estava vivo, perdeu, porque o Chaves estava extremamente popular na época. Mas o que acontece na prática, Thiago, e aí para tentar responder a sua pergunta, é que essas eleições, elas parecem mais uma vez manipuladas, como foram as eleições de 2018, que, aliás, isso quem diz não sou eu, é a ONU, é a Organização dos Estados Americanos, é uma série de países e observadores internacionais que disseram que as eleições do Maduro em 2018 foram manipuladas. A oposição boicotou as eleições, o Maduro controlou, não deu oportunidade para opositores e, mais uma vez, o Maduro escolhe os seus opositores. Sim. E aí, só para finalizar, por enquanto, Thiago, as críticas são de Ministério das Relações Exteriores contra Ministério das Relações Exteriores. Tanto é que na nota venezuelana existe um finalzinho que se refere ao presidente Lula com um tom de elogio, ou seja, ainda não sabemos como será a resposta do presidente Lula e do presidente Maduro, porque há poucos meses eles estiveram juntos e o presidente Lula elogiou muito o Maduro na época, inclusive relativizou o conceito de democracia, Thiago. Pois é, professor, nesse ponto, pelo menos pelo conhecimento que o senhor tem, o que estaria por trás dessa, aparentemente, mudança de posição do Brasil? Porque a gente reitera, né, reafirma que quem falou foi o Itamaraty, uma nota do Itamaraty, não houve uma declaração do presidente Lula, mas, de qualquer forma, o que estaria por trás dessa mudança? O governo brasileiro estaria descontente com a Venezuela, obviamente pelas eleições, pela falta de concorrência? Thiago, bom, em 2021 foram firmados os acordos de Barbados, mediados pela Noruega, e o Brasil foi um dos apoiadores desse acordo. É um acordo entre o presidente Maduro e a oposição venezuelana, e esses acordos são de que haveriam eleições justas na Venezuela e, em contrapartida, seriam reduzidas e, por fim, baixadas as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Os Estados Unidos reduziram as sanções, mas o presidente Maduro não cumpre o acordo de Barbados. É isso que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil aponta. Até o momento, não havia uma declaração crítica do Brasil contra a Venezuela, embora outros países da América do Sul tivessem já criticado a Venezuela, dentre eles Uruguai, o Paraguai, a Argentina e até países de esquerda, como o Chile e a Colômbia.
Nesse momento, o Brasil está numa situação em que, se continuar apostando no ditador Maduro, se torna cúmplice do ditador Maduro. E se criticar o ditador Maduro, como faz nesse momento, é chamado de repetidor das palavras dos Estados Unidos, que foi a expressão que o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela utilizou, que parece que o texto do Brasil teria sido ditado pelos Estados Unidos, Thiago. E só mais uma questão, professor. De que forma o governo brasileiro se aproxima de outros países tendo tomado essa posição, essa postura? Por enquanto não se aproxima. Por enquanto o Brasil ainda está num momento em que se espera por uma declaração oficial do presidente Lula, que costuma fazer diplomacia presidencial, inclusive algumas vezes indo em direção oposta ou diferente do Itamaraty. Nesse momento ainda está em suspenso. O que nós sabemos, Thiago, é que o Brasil não pretende responder no mesmo tom à crítica do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela e que o Brasil não pretende se afastar da Venezuela, embora esteja muito claro que as eleições que o Maduro está organizando para julho não serão eleições justas, nem abertas, não serão nem eleições. A gente usa essa expressão entre aspas por falta de outra coisa para chamar, Thiago. Conversamos com o professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Professor, muito obrigado mais uma vez, boa noite e bom descanso. Obrigado a vocês, boa noite a todos.